Ele era jovem naquela época, jovem e deprimido. Por que deprimido? Porque depois de tantas tentativas para concretizar seu sonho de artista, ele percebia que os 2 trabalhos dele, especialmente os 2 primeiros que ele apresentara a uma escola de belas artes, foram rechaçados. O trabalho artístico não tinha qualidade. E ele não aceitava, com uma certa indignação, para não dizer revolta, a respeito daquele feedback, daquele retorno. De fato, não tinha qualidade. E ele estava profundamente frustrado. Frustrado porque queria entrar na Escola de Belas Artes em Viena, a escola de referência da Europa naquele momento. Em 1918, por volta de 1918, ele vai até um museu conhecido da Áustria. Museu até hoje muito famoso. E ao adentrar por aquele museu, ele começa a contemplar algo ensimesmado, as imagens, as produções artísticas dos grandes gênios, algumas esculturas especiais, e é tomado por uma certa palidez, uma certa sensibilidade que começava a aguçar. Já era sensível antes. Parecia até uma faculdade sensitiva que ele não conseguia ainda compreender. Ainda muito jovem, ali, ele percorre os salões daquele museu, se aproxima de uma das salas que estava coberta de veludo verde. Sala essa que possuía uma peça rara que estava adornada por um cubo de vidro que a protegia e cuja sala, como nós dissemos, estava toda ela montada com veludo. Ele se aproxima, adentra-se, aproxima-se daquela peça histórica que aquele museu austríaco abrigava e começa a ler a legenda daquela peça. Era uma espada carcomida pela oxidação. Uma espada que já havia sido, de alguma forma, alterada pelos séculos, mas que a tradição atribuía ao legionário romano que na sexta-feira do dia histórico da tradição ocidental, mais importante talvez, ou um dos dias máximos da tradição ocidental cristã, o legionário romano, segundo os boatos e a tradição, utilizou aquela espada, ainda não alterada e não carcomida daquela forma, para acelerar a morte daquele crucificado que se encontrava no meio. O sábado que começava às 18 horas, impedia qualquer processo de execução penal, qualquer processo ritualístico, religioso ou qualquer processo civil. E o homem que já estava agonizando naquela agonia que antecede a morte, poderia de alguma forma ser retirado da cruz e quem sabe, por algum milagre, sua vida ser poupada. E é por essa razão, obedecendo talvez à tradição e ao impositivo legal, o soldado Longinos penetrou entre a segunda e a terceira vértebra esquerda do homem quase despido, magro, esquálido, já talvez vítima do tétano e de processos acelerados de morte, para, de alguma forma, apressar ainda mais o seu falecimento. É que a tradição disse cujo sangue esguichou e que, após as suas pernas também serem quebradas, a sua morte foi bastante antecipada para que na sexta-feira o processo chegasse até o fim. Aquela espada que a superstição atribuiu poderes especiais, porque o sangue do justo teria não apenas derramado em cima dos olhos de Longinos, que segundo também uma lenda estaria com dificuldade de visão, de percepção, e cuja visão agora recupera a saúde oftalmológica, também a espada recebeu boa parte do esguicho de sangue e que teria mais tarde abrigado e possuía poderes mágicos. Segundo ainda essa mesma tradição, pertenceu a homens como Carlos Magno, como
mas antes do próprio Cristo, Alexandre Magno da Macedônia, Carlos Martel e outros homens e mulheres, pessoas especiais da história, que sempre quando tiveram essa lança, de alguma forma, tiveram recursos especiais para decidir o curso da história. Aquele jovem entra num transe psíquico, e por meio da sua clarividência, ele começa a visualizar os acontecimentos que deveriam abater sobre ele e sobre a Europa naquela primeira metade do século XX. Ele começa a visualizar a espada de Longinos nas suas mãos. Ele começa a visualizar os destinos europeus nas suas mãos. Ainda era jovem, frustrado. Ele começa a visualizar e tem uma regressão de memória, uma equimnésia, a ponto de voltar ao século XIII aproximadamente, quando era um mago do Oriente, e que tinha alguns asseclas à sua disposição, alguns dos seus melhores amigos, e que estabeleceu uma guerra hedionda contra a Europa, e quando estava quase invadindo o território europeu do Ocidente, foi vítima de uma emboscada, de uma armadilha, sua vida foi ceifada ao lado dos seus amigos, e agora ele percebia que estava de volta. Esse jovem, mais tarde, entra numa cervejaria da Alemanha, em Berlim, e ao visualizar alguns daqueles que seriam seus amigos, ele os reconhece como sendo aquelas personagens do passado que ele viu em transe, Himmler, Goebbels, e a humanidade, alguns anos depois, conheceria o nome de Adolf Hitler, porque ele se torna deputado federal pelo Partido Nacional Socialista Alemão e é guindado ao poder anos depois, tornado mais tarde primeiro-ministro e Führer, desencadeia o Terceiro Reich, e em um dos momentos especiais, ao lado desses seus asseclas, que foram chamados os Cavaleiros do Apocalipse, vai dizer, também em estado de transe alterado, estado alterado de consciência, que era a chibata, o chicote, que Deus utilizava para castigar e se vingar da humanidade. Considerava-se um instrumento das forças invisíveis. Participa de um grupo esotérico, grupo esse místico, guiado por um guru, von Eckhart, que fazia experiências de meditação transcendental e de respiração com ele, que o submetia a jejuns gastronômicos, para que através da ausência de alimentação, favorecesse o transe, as percepções psíquicas, graças à falta de alimento e o peso do estômago, pudesse favorecer as percepções espirituais, e muitas vezes entrava em transes profundos, dando demonstrações extraordinárias da sua paranormalidade e sendo instrumento de forças invisíveis que o orientavam, o intuíam e diziam coisas especiais que ele, de alguma forma, mais tarde constatava. Adolf Hitler vai, de alguma forma, utilizar essas forças para falar à juventude que ele contaminou e sensibilizou na época, porque falava como um grande orador, mas cuja oratória, eloquência, retórica, cuja capacidade de argumentação e carisma não estava apenas concentradas na sua personalidade, mas graças a uma capacidade psíquica de entrar em transe de tal forma que algumas pessoas achavam que, ao falar, ele estava em uma crise de epilepsia, que, em verdade, era um transe psíquico profundo, aparentemente, em alguns momentos, parecia com tanta profundidade que parecia sugerir um transe sonambúlico, após o qual ele voltava à lucidez psíquica. Era, portanto, um paranormal e um instrumento de forças perturbadoras, mas era também portador de transtornos psíquicos, sofrimentos psíquicos muito sérios.